This call is now being recorded. Esperar só o bichinho entrar. Agora sim. Então, oficialmente, bom dia, seja bem-vindo à nossa terceira semana e última semana de revisão para a nossa tão esperada prova do Enem, que envolve ciências da natureza, para ser mais preciso, a parte de química. Então, qual que é o objetivo? Então, o que parece, se você olhar nas duas últimas semanas, nós já vimos parte de classificação de ligação química, iônica, covalente e metálica, propriedade dos compostos químicos, que é o tema que mais vezes apareceu na prova do Enem, em termos de estatística. Nos últimos 5 anos, são 18 questões envolvendo esse tema. Aí, fora isso, você viu toda a parte de classificação de cadeia carbônica, já viu hibridação, já viu a parte da geometria dos compostos orgânicos dentro da hibridação, ligações sigma e pi. Hoje, o grande objetivo é reconhecimento de função orgânica, nomenclatura de compostos orgânicos, isomeria e uma pincelada dentro da parte das reações. Então, assuntos orgânicos importantes. Na realidade, hoje, basicamente, o grosso da química orgânica vai ser trabalhado. Então, qual que é o grande objetivo? Recordar as principais funções orgânicas, tanto oxigenadas, nitrogenadas, cloradas, essas coisas do gênero, e também recordar o conceito de nomenclatura. São os dois conceitos que vocês tiverem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, faça uma pergunta, estou vendo ali na tela do computador e estou vendo aqui no telefone, se porventura alguma dúvida surgir. Fechou? Funções orgânicas oxigenadas. Primeiro, antes de eu falar em funções orgânicas oxigenadas, não podemos esquecer que existem algumas funções que não têm oxigênio, claro. Tem funções que têm nitrogênio, funções que têm cloro, e tem o famoso hidrocarboneto. O hidrocarboneto é que vai me interessar. Qual lista de exercícios? É a mesma da semana passada, Gabriel. Só que agora tem uma outra sugestão de exercícios. Semana passada eu coloquei uma lista que tem 40 exercícios. 20 exercícios era para a semana passada e 20 exercícios para essa semana. Então, já coloquei lá no caderno que a lista de exercícios novamente, coloquei a sugestão dos exercícios que vocês vão fazer, os slides da aula de hoje, e um pouquinho depois vai estar lá a aula gravada, caso vocês queiram revisar algum tópico principal. Então, está tudo lá no seu caderno da mãe. Só dá uma fuçada lá que você encontra. Então, o que nós vamos encontrar? Funções orgânicas oxigenadas. Então, mas como eu havia comentado, existe uma função orgânica que só tem carbono e hidrogênio. Quando só tiver carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto. E qual que é a terminação para o hidrocarboneto? O. Essa é a ideia essencial. Então, quando tiver um hidrocarboneto, só vai ter a terminação O. Agora, função orgânica muito, mas muito importante para a prova do Enem, justamente por alguns compostos e também pela parte da chamada química ambiental, ou os chamados biocombustíveis. Vou fazer alguns relatos aqui. Então, veja bem, primeiro, o que eu faço para reconhecer um álcool? Um álcool, eu vou ter uma hidroxila. E já fica bem claro isso até nas revisões anteriores. Todos os compostos orgânicos que apresentarem apenas o grupo OH, apenas essa hidroxila, todos os compostos hidroxilados que apresentam apenas a hidroxila vão ter a terminação OL. Então, repare que álcool, eu já deixei uma pequena mensagem subliminar. Qual é a terminação para um álcool? OL. Ou seja, raiz, quando eu falo em raiz, é met, et, prop, but, pent, ex, segue aquela linha lógica de raciocínio. Meio. O meio indica o tipo da ligação. Se for simples, é an. Se for dupla, en. Se for tripla, in. Se for duas duplas, de en. Mas a minha preocupação é, qual é a terminação quando eu tenho um álcool? Ou. A terminação para álcool é O.
raiz mais meio mais ol. Até tem uma nomenclatura usual, só que as nomenclaturas usuais raramente vão aparecer em prova. Por quê? Porque eles já denunciam qual é a função álcool radical mais íquo. Eu até coloquei aqui, mas para evitar problemas. Professor, qual é a diferença entre raiz e radical? Raiz é met, et, prop, but, pent. Radical é metil, etil, propil, butil. Essa é a ordem dos radicais que eu tenho. Met, et, prop, but é a raiz. Metil, etil, propil, fenil é o radical. Mais a terminação ico. Então, dificilmente vocês vão encontrar alguma nomenclatura usual na prova, porque ele já denuncia qual é a função. Álcool etílico. Se você pegar álcool etílico, veja bem, é um álcool etil, 2 carbonos, portanto, é um álcool que tem 2 carbonos. Fica bem fácil fazer esse tipo de relação. Porém, eu vou trazer sempre um exemplo em cada uma das telas. Então, aqui embaixo, repare que eu tenho 2 átomos de carbono et, simples ligações an, e qual é a terminação para o álcool? Ou etanol. Ou, então, o chamado álcool etílico, porque eu tenho 2 carbonos e o nome do radical para 2 carbonos é o etil. Etanol. Agora, para que serve esse etanol? Um pouquinho de química ambiental. O etanol é um chamado biocombustível. É um combustível renovável. E por que é renovável? Porque grande parte desse etanol vem da cana-de-açúcar. Então, você planta a muda de cana-de-açúcar, ela cresce, você moe ela, faz o famoso caldo de cana, chamada garapa, aí você evapora a água dessa garapa, concentra a quantidade de açúcar, que vira o chamado melaço ou melado. Aí você coloca um fermento lá dentro, aliás, um micro-organismo chamado Saccharomyces cerevisiae. Aí ele vira glicose e frutose, aí biologia. Aí essa frutose e glicose passa sobre uma enzima chamada zimase, e você tem o famoso etanol, que depois vai fazer a destilação. Então, o bioetanol ou etanol é um biocombustível, e é um combustível renovável. Por quê? Porque ele é derivado da cana-de-açúcar, que é um vegetal. O petróleo, o carvão, eles são combustíveis não renováveis, porque o processo de produção do carvão e petróleo leva 300, 400 milhões de anos, e a produção e o consumo, basicamente, não tem o mesmo tempo. Então, o etanol, que é obtido da cana-de-açúcar, é um combustível renovável e bio, ou seja, ele é biodegradável, porque ele é produzido pela natureza, e a própria natureza muitas vezes se encarrega de incorporar. Por quê? Na hora que você queima o etanol, gera CO2 e água, basicamente CO2 e água. Só que esse CO2 e água, uma parte dele, pelo menos, vai ser novamente reutilizado no crescimento da planta, da cana-de-açúcar, do milho, da celulose. Aí você colhe, faz todo o processo novamente, produz novamente o álcool, queima. Vai gerar CO2, que vai ser novamente absorvido pela planta no seu crescimento. Colhe, vira etanol, queima, absorve mais ou menos. Então, você tem a ideia do ciclo do carbono nesse material. Então, o etanol é uma substância que eu preciso fazer esse comentário. Ele é um biocombustível, ele é um combustível renovável, o grande produtor é o Brasil, então, provavelmente alguma informação sobre etanol vai aparecer, se é que já não apareceu na prova lá de geografia, ciências humanas de uma forma geral. Mas esse composto, o etanol, precisa ter aí o seu momento de brilho, o seu momento aí de informação técnica, porque ele pode muito bem aparecer na sua prova. Então, lembre, o que eu preciso dessa tela? Que o álcool é uma hidroxila presa a um carbono de simples ligação. Isso é um álcool. A terminação para álcool é ol, desculpa. A terminação para álcool, ol. Nomenclatura, raiz mais meio mais o, ol. E um álcool em especial é o etanol, que é um biocombustível utilizado grandemente na nossa sociedade como combustível de automóveis. Então, está aí a nossa informação técnica. Próxima informação. O próximo composto hidroxilado se chama enol. Enol. Por que enol?
En representa dupla ligação, iol representa hidroxila. Então, o que é um enol? Nada mais é do que uma hidroxila presa a um carbono de dupla ligação. Então, o que esse enol é comparado com o álcool? A única diferença do álcool para o enol é que o álcool está preso no carbono de simples ligações. E o enol, gravem isso, química orgânica tem memorização? Tem. Só que tem uma lógica tremenda. Em dupla, ou hidroxila. Todos os compostos químicos que terminarem em ol vão ter a hidroxila. Então, o enol é uma hidroxila presa a um carbono de dupla ligação. Nomenclatura: raiz mais meio, e qual será a terminação para um enol? Repare que aqui em cima eu já deixo uma pequena mensagem subliminar para você mostrar a terminação. E aí, do exemplo embaixo, ó. Quantos carbonos existem? 2. Et. Que tipo de ligação existe entre os átomos de carbono? Uma dupla, en. E qual é a terminação para o enol? Ol. Ponto. Resolve grande parte desse problema. O enol, na realidade, é um composto instável. E por ser um composto instável, ele vai buscar estabilidade em outras substâncias, como aldeídos, cetonas, amidas. Só que esse é assunto para uma outra parte da matéria chamada isomeria por tautomeria. Então, o enol é uma molécula instável. Ele até pode aparecer na prova, mas ele vai aparecer lá na parte de isomeria por tautomeria. Então, já a gente já vai ter esse processo. É sempre no último carbono da cadeia? Não, não precisa ser no último carbono, não. Por exemplo, se eu tivesse uma cadeia com 5 carbonos aqui, ó, ele poderia estar no carbono da ponta, poderia estar no carbono 2, no carbono 3. São 3 possibilidades que eu tenho. A hidroxila nem sempre vai estar na ponta. É porque eu estou pegando cadeias pequenininhas, são as cadeias que vocês vão encontrar em prova. Mas se eu pegar, por exemplo, a vitamina C é uma cadeia cíclica, e o enol está preso na cadeia cíclica. Mas eu posso ter um enol com 5, 6, 7, 8 carbonos, e a hidroxila está presa no carbono 1, no carbono 2, inclusive, quando for cadeias maiores, você vai ter que indicar a posição da dupla e a posição da hidroxila. Então, por exemplo, se eu tivesse assim, uma cadeia com 5 carbonos, uma dupla, tem que ter a dupla do enol e a hidroxila. Então, você vai ter pente, 2 en, 2 ol. Porque daí a hidroxila está presa no carbono 2, a hidroxila está presa no carbono 3. Mas boa pergunta ali, boa observação. Sempre o último carbono da cadeia, não. Pode estar em qualquer um dos carbonos da cadeia, sem problema qualquer. A hidroxila, ela tem uma única ligação, e essa ligação, ela permite que você tenha, que ela esteja presa em qualquer um dos carbonos da estrutura. Então, essa é a ideia que você vai encontrar. Vamos continuar. Próxima função orgânica que também tem hidroxila, fenol. Fenol. Qual é a terminação para fenol? Fenol. Só que o que é o fenol? Como é que você o caracteriza? Eu tenho uma hidroxila, e essa hidroxila está presa na cadeia aromática. Então, olhem bem. 3 funções orgânicas hidroxiladas. Eu tenho álcool, hidroxila no carbono de simples. Enol, hidroxila no carbono de dupla. E fenol, hidroxila na cadeia aromática. Muito, mas muito cuidado. Pelo menos todas as provas que já aconteceram esse ano, teve prova da PUC, teve prova da Pequeno Príncipe, teve prova da UP, teve outras provas aí, todas elas tiveram alguma informação sobre álcool ou fenol. E o grande cuidado que você vai ter em prova é exatamente esse sistema aqui. Como é que eu vou diferenciar um álcool de um fenol? O álcool, a hidroxila está presa no carbono de simples ligações, ou de cadeia aberta, ou de cadeia fechada. Mas para ser chamado fenol, a hidroxila tem que estar presa numa cadeia aromática. Para quem lembra da semana passada, para ser uma cadeia aromática, dentro daquela forma hexagonal, eu tenho que ter 3 duplas ligações alternadas, porque nem sempre vem aquela bolinha. E aí vem a confusão de muitas vezes. Nossa, professor, tem uma cadeia hexagonal. Tá, se tiver uma cadeia hexagonal só com simples ligações, é um álcool.
Se essa hidroxila estiver preso em uma das duplas ligações, é um enol. Agora, se a hidroxila estiver presa numa cadeia hexagonal com 3 duplas ligações alternadas, eu tenho o fenol. Então, cuidado com isso na prova. Professor, você acha que vai ter isso na prova? Vai, com certeza. Todas as provas do Enem, todas as provas do Enem, uma desde 98. E olha que vocês nem eram nascidos nessa época. Lá de 98 até a prova de 2019, todas as provas cobraram algum tipo de questão para reconhecimento. E sempre o cuidado básico, para não confundir fenol com álcool. Fenol, a hidroxila está presa na cadeia aromática. Se não tiver bolinha, no lugar dessa bolinha você vai encontrar 3 duplas ligações. Na verdade, essa bolinha representa ressonância. Nomenclatura não me preocupa. Radicais mais a palavra fenol. Pessoal, como assim radicais? A hidroxila está presa naquele carbono ali como referência. Aí você numera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo que tiver preso nessas pontas, nessas 5 últimas pontas, podem ser radicais. Então você numera 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 3, 4. Tem várias numerações que você pode fazer. Mas a nomenclatura não me assusta porque a terminação termina em fenol. A terminação de um composto orgânico com a função fenol designa a palavra fenol. Ou pode também aparecer hidroxi, que é uma abreviação da hidroxila, e o benzeno, ou seja, a forma hexagonal com a bolinha ou as 3 duplas ligações. Então, fenol não é uma coisa que me preocupa com a nomenclatura. O que me preocupa é vocês não confundirem um fenol com um álcool. Porque se vai ter lá a alternativa, isso aqui é um álcool. Se você marcou errado, perdeu a questão. E um problema maior. Os professores de física chegaram a comentar sobre a prova do Enem, que tem um tal do TRI. TRI é Teoria de Resposta ao Item, em que o computador ele tem lá um sistema de inteligência artificial que ele mais ou menos prevê se você chutou ou acertou a questão. E essa questão de função orgânica, reconhecimento de função, é uma das chamadas questões básicas. E é dessa questão básica que ele vai determinar se você chutou ou não as outras questões. Porque não adianta nada você errar uma questão dessas de função orgânica e acertar uma reação orgânica extremamente complexa. Que na hora que o computador ele vai fazer a seguinte análise, como é que pode? O cara me errou a questão de fenol e quer me acertar uma questão de reação orgânica complexa? Chutou. Aí simplesmente o computador anula a sua questão. Então, cuidado, fica o alerta aí, ó. 3 funções orgânicas hidroxiladas. Álcool, hidroxila presa ao carbono de simples, enol, hidroxila no carbono de dupla, e fenol, hidroxila presa ao carbono de cadeia aromática. Essas são as 3 funções orgânicas hidroxiladas. Esses radicais incluem o próprio fenil? Sim, veja bem, mas aqui, ó, isso aqui é o fenol. Tudo que tiver preso nessas 5 ligações aqui, ó, são radicais. Inclusive, eu posso ter um radical fenil, só que eu vou ter a hidroxila na cadeia aromática, mas eu posso ter outra cadeia aromática para baixo, não tem problema qualquer. Inclusive, grande parte das estruturas que vocês encontram por aí tem várias cadeias aromáticas grudadas na mesma estrutura básica principal. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, nessa, deixa eu até colocar aqui para ficar mais fácil aqui, deixa eu colocar a caneta. Deixa eu colocar uma cor aqui, vermelha, isso. Cadê você? Marca texto. Opa. Cadê a cor? Aqui, achei. Aqui, ó. Vamos imaginar que aqui, ó, você tenha uma outra cadeia aromática. Vai ficar um garrancho ali, mas tudo bem. Então, veja bem. Posso colocar sim, que veja bem. Essa cadeia aromática, ela tem 5 pontas. Tudo que eu quiser grudar nessa cadeia, tá. Tanto que esse composto aqui poderia ser chamado de 2-fenil-fenol. 2-fenil-fenol ou 2-fenil-hidroxibenzeno. Qualquer uma das duas nomenclaturas estaria correta, sem problema qualquer. O senhor repete a diferença entre o OH do álcool, fenol e hidrocarboneto. Opa, hidrocarboneto não, é enol. Daí. Álcool, fenol e enol, não hidrocarboneto. Cuidado. Então, volto aqui. Para você diferenciar as 3 funções orgânicas hidroxiladas, álcool, hidroxila no carbono de simples. Enol,
hidroxila no carbono de dupla e fenol hidroxila presa no carbono de cadeia aromática. São as três diferenças que vocês vão encontrar nas funções hidroxiladas. Álcool no carbono de simples, enol, no carbono de dupla e fenol hidroxila presa na cadeia aromática. São as três funções orgânicas hidroxiladas aí. Então, o que nós temos? As três primeiras grandes funções orgânicas oxigenadas, mas não para por aí. Eu vou continuar aqui, ó. Repete, tá? Já foi, mas aí começa por onde enumerar? Começa sempre pela hidroxila. Volta um pouquinho aqui, ó. Quem é a parte principal dessa cadeia? É a função. Então, esse vai ser sempre o carbono 1, sempre. O carbono da função, veja bem, isso aqui é um fenol, e não é um radical. Então, o fenol é o carbono 1, 2. Então, vai ficar 2, fenil, fenol. Se fosse dar nomenclatura para esse composto, prioridade na numeração. Função orgânica, essa é a prioridade 1. Caso a função orgânica não seja necessária ou não seja possível, está bem no meio da cadeia. Segunda prioridade, a dupla. Terceira prioridade, a tripla. E a última prioridade é o radical. Então, quando você for numerar um composto, a prioridade 1 sempre vai ser a função. Ah, professor, mas a função está bem no meio da cadeia, eu posso usar tanto faz os dois lados para fazer a numeração. Prioridade 2, a dupla ou a tripla. E a última prioridade é o radical. Então, nesse caso, seria 2, fenil, fenol. Essa seria a nomenclatura desse composto aí. Porém, eu continuo. Próxima função orgânica, muito cobrada também na biologia, porque entram chamados ácidos graxos aqui. Ácido carboxílico que tem a chamada carboxila. O que é uma carboxila? C-O presa ao H. E reparem mais uma vez que eu tenho uma outra hidroxila presa na minha estrutura. Carboxila, C-O presa ao H, forma o que nós chamamos de ácido carboxílico. Reparem que eu já tenho uma mensagem subliminar aqui. É a única função orgânica que vai entrar com as mesmas nomenclaturas de ácidos que você já estudou com o Jamal. Ácido clórico, sulfúrico, nítrico, portanto, como é que eu vou dar a terminação para um ácido carboxílico? Ico também. Então, toda vez que você encontrar algum composto lá na química orgânica que tiver a terminação ico, saiba que existe a carboxila. E o que é uma carboxila? C-O presa ao H. Só cuidado para não confundir grupo funcional com função. Grupo funcional é isso daqui, ó. C-O presa ao H. Isso é uma carboxila. Grupo funcional das carboxilas. E quando essa carboxila estiver presa dentro de compostos químicos, você tem a função ácido carboxílico. Porque função é um grupo de átomos que sempre está presente em uma série de compostos. Então, todos os ácidos carboxílicos terão que obrigatoriamente ter na ponta, aqui tem que ser na ponta, C-O presa ao H. Então, essa é a diferença que você vai encontrar. Agora, a nomenclatura também não me assusta muito, não, porque eu já tenho a terminação no nome. Ácido carboxílico, ico. Ácido, a palavra ácido, raiz, met, et, prop, but, pente, mais o tipo da ligação e mais a terminação ico. Só que na língua portuguesa, isso não vai me preocupar, porque está tudo escrito para vocês. Vocês vão verificar se está certo ou não. Na língua portuguesa, se eu fosse usar o pé da letra, ácido, um ácido com 2 carbonos. Et, simples, an, terminação ico. Ficaria ácido etanico, propanico, butanico. Fica muito estranho na língua portuguesa, então eles pedem para acrescentar a letra O. Então, em vez de ácido etanico, etanóico. Em vez de ácido metanico, metanóico. Em vez de ácido butanico, butanoico. Então, só para melhorar a pronúncia, mas isso não me preocupa, porque toda vez que você encontrar a terminação ico é ácido carboxílico. Ponto. Resolve esse processo. O que era a raiz mesmo? A raiz é o número de carbonos. Met, et, prop, but, pente, vai nessa ordem. Vou te dar um exemplo já já. Então, vejam bem. Ácido, raiz, meio, terminação, ico. É isso que vai me interessar. E vejam bem, não precisa estudar dessa maneira. O que nós vamos encontrar?
Álcool, terminação ol. Enol, terminação ol. Fenol, fenol mesmo. Ácido carboxílico, ico, ele já dá a terminação para o seu material. Então, raiz é o número de carbonos, met, et, prop, but, pente. Meio é o tipo da ligação, simples an, dupla em, tripla in, duas duplas de em. A revisão da semana passada e a terminação para o ácido carboxílico, ico. Porém, existem 4 ácidos que vocês já deveriam ter memorizado nas aulas no decorrer do nosso ano. Um carbono, o ácido carboxílico que tem um carbono é o chamado ácido fórmico. Ácido que tem 2 carbonos é o ácido acético. 3 carbonos propiônico, 4 butírico. Por que isso? Um carbono, então se fosse um ácido só com um carbono, então eu vou fazer um pouquinho a nossa analogia de nomenclatura. Ácido metanoico, ácido metanoico. Só que o ácido metanoico tem um nome de origem chamado ácido fórmico, porque era derivada da formiga. Então, fórmico vem do latim fórmica, que significa formiga. Já o ácido carboxílico, que tem 2 carbonos, seria ácido etanoico, etanoico. Só que ele tem um nome de origem chamado ácido acético, que é encontrado no vinagre. E o Enem tem muito disso aí. Onde que eu aplico esses ácidos? Onde que eu aplico o etanol? Onde que eu aplico o fenol? Ácido fórmico é encontrado na formiga, na vespa e nas folhas de urtiga. Ácido acético é encontrado no vinagre. 3 carbonos. Ácido propianoico. Propanoico, o nome oficial, mas o nome usual seria ácido propiônico. Só que também já não assusta mais. Por quê? Prop, 3 carbonos, terminação, ico é um ácido carboxílico de 3 carbonos. Mas, de qualquer maneira, propiônico significa formador, precursor da gordura. E 4 carbonos, butírico. Buti, porque vem de butter, de manteiga rançosa. Então, os 4 primeiros ácidos carboxílicos é muito importante que vocês anotem numa parte especial do seu caderno para evitar problemas. Ácido carboxílico que tem 1 carbono fórmico, ácido que tem 2 carbonos acético, 3 carbonos propiônico, 4 butírico. Só que, professor, vai ter que decorar tanto nome assim? Não precisa. Se você analisar bem, ó, acético, et, o et representa 2 carbonos. Se você puder colocar ali, sua caneta marca-texto, vou fazer uma bolinha em volta dessas 2 letras et, que representa 2 carbonos. Prop, 3 carbonos, but, 4. Então, o único ácido que realmente você precisa decorar, que 1 carbono é o ácido fórmico. Isso aqui é importantíssimo para o nosso sistema. Então, ácido carboxílico, terminação ico, contém C dupla O presa OH. Professor, mas é muita coisa para decorar. Sim, química orgânica tem memorização, mas é uma questão sagrada da prova do Enem, você não pode errar. Outra função importantíssima. Opa, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó, que eu tenho que falar um pouquinho também sobre a biologia. Como a prova de domingo é ciências da natureza, não é só química, vai ter biologia e física, e tem muitas vezes matérias que fazem gancho por interdisciplinaridade. São várias disciplinas cobradas na mesma. Quando eu falo em ácido carboxílico, repare que eu falei ácidos com até 4 carbonos. Mas se eu pegar ácidos que têm 11 ou mais átomos de carbono, então se eu pegar uma cadeia que tenha 15 carbonos, por exemplo, e tiver um ácido carboxílico, ele é insolúvel em água. Só que esse ácido carboxílico que é insolúvel em água, ele é chamado de ácido graxo. Então, olhem bem, o ácido graxo nada mais é do que um ácido carboxílico que tem, no mínimo, 11 átomos de carbono. E esse ácido graxo, ele deve ser obrigatoriamente insolúvel em água. Então, o ácido carboxílico continua igual. O ácido graxo, ele vai ter C dupla O preso OH. Só que a diferença da nomenclatura de ácido graxo é porque ele deve ser insolúvel em água. Ele entra numa classe de compostos bioquímicos chamados de lipídios. Professor, mas lipídio não é óleo e gordura? Não. Lipídio é toda e qualquer molécula orgânica
produzida por um ser vivo, que tem como principal característica ser insolúvel em água. Por exemplo, as plantas, elas produzem ácidos graxos. A soja produz o óleo de soja, que é um ácido graxo. Então, a mamona produz um ácido graxo. Você tem ômega 3. O ômega 3 nada mais é do que um ácido graxo, em que na outra extremidade eu tenho uma dupla ligação, por isso que é chamado de ômega 3. Ômega 3,6. São duas duplas ligações que você vai encontrar. Então, atentos a esse sistema. Ácido graxo tem mais do que 11 carbonos, João? Eu colocaria assim, tem mais do que 10 carbonos. Porque um ácido graxo, ele tem, no mínimo, 11 carbonos. Então, mais do que 11, dá uma sensação que pode ser 12, 13, 14, e 11 não entraria. Então, eu colocaria assim, ácido graxo é um ácido carboxílico que tem mais do que 10 carbonos. Aí entra o 11, que entra um ácido graxo em questão. Então, e esses ácidos graxos, eles também produzem uma outra grande característica, que são os glicerídeos. Agora um pouco de aula de biologia. Professor, mas o que é um glicerídeo? Glicerídeo é óleo ou gordura. Glicerídeo ou é óleo ou é gordura. E qual é a diferença entre um óleo e uma gordura? O estado físico, a temperatura ambiente. Se for sólido, é gordura. Se for líquido, é um óleo. Mas a química tem uma diferença bem sutil. Para ser chamado gordura, eu tenho um glicerídeo que só tem simples ligações na cadeia. Ou a grande maioria das ligações são saturadas. E para ser um óleo, ele deve ter poliinsaturações. Várias duplas ligações presas na estrutura. Então, lembrem, para ser um glicerídeo, óleo ou gordura. E qual que é a diferença entre óleo e gordura? A princípio, o estado físico. Se a 25 graus ela for sólida, significa que é uma gordura. Se a 25 graus ele for líquido, significa que ele é um óleo. Mas, quimicamente falando, a grande diferença entre óleo e gordura é que gorduras são predominantemente saturadas. Se tiver uma grande quantidade de simples ligações, é uma gordura. Se eu tiver poliinsaturações, eu vou ter um óleo. Mas dependendo do tamanho da cadeia, com 12, 13, se tiver uma dupla, já é um óleo. Mas para ser gordura, predominantemente saturada. Somente simples ligações. Se tiver duplas ligações, eu vou ter um óleo. Um pouquinho de biologia aqui na aula de química para facilitar a nossa vida. Pronto. Fecho por aqui. Outra função orgânica, que é um éster. Novamente, isso aqui vai entrar na química e na biologia. E existem várias questões no Enem que você não sabe se é química, biologia ou física. Tem questões que usam as 3 disciplinas numa só. Um éster. Primeiramente, o que é um éster? Se vocês imaginarem o seguinte, no lugar da minha mão tivesse um H, C dupla O presa OH, o que eu teria? Um ácido carboxílico. Só que eu estou tirando o hidrogênio do ácido carboxílico e no lugar do hidrogênio estou colocando um radical. Que função orgânica aparece? Um éster. Portanto, posso dizer que éster é um composto orgânico derivado de ácido carboxílico pela retirada do hidrogênio e a substituição do hidrogênio por um radical oposto, sem problema qualquer. Então, éster é um composto orgânico derivado de ácido carboxílico pela substituição do hidrogênio ionizável por um radical. E esse radical é o metil, etil, propil, butil, essas coisas do gênero. Outra função grandemente cobrada no Enem e em qualquer outro vestibular. Principalmente porque entra a biologia. O que é um óleo, o que é uma gordura? É um éster de ácido graxo. Se eu tiver, no lugar da minha mão, um hidrogênio, seria um ácido carboxílico. Só que se eu trocar esse hidrogênio por um radical, e se a cadeia for longa, se tiver uma grande quantidade de carbonos, 11 ou mais carbonos, vai ser um éster de ácido graxo. Vai ser um glicerídeo ou um triglicerídeo, que é um óleo e uma gordura. Então, professor, e qual é a diferença? A diferença é a quantidade de ligações que você tem para a esquerda e no radical. Se predominantemente for saturado, é uma gordura. Se tiver duplas ligações nesses lados, você vai ter um óleo. Então, novamente, entra nesse sistema. E fora aqui,
De maneira clássica, uma boa parcela de ésteres está muito frequentando o nosso dia a dia. Você vai encontrar os ésteres em aromatizantes. Toda vez que se compra algum alimento, e esse alimento está escrito na embalagem, contém aroma artificial de, lá dentro eu tenho um éster. O éster está participando de funções orgânicas como analgésicos, você vai encontrar isso em alguns hormônios, você vai encontrar essa função numa série de compostos importantes do nosso cotidiano. Então, como fala em cotidiano, fala em nosso dia a dia, é cobrado na prova do Enem. Então, ácido, álcool e éster são as funções orgânicas que mais vezes vocês vão encontrar por aí, para ter certeza a respeito. O que vai sair, ó, então, se no lugar da minha mão tivesse um H, seria um ácido carboxílico, C dupla O presa OH. Sai o hidrogênio e entra um radical. Então, éster é um composto orgânico derivado de ácido pela substituição do hidrogênio por um radical. Então, essa é a definição de éster, mas o Enem não cobra muito definição, não. Ele vai cobrar mais o reconhecimento e o conceito de nomenclatura e aplicação. Mas, de qualquer maneira, está lá. Éster é um composto orgânico que é obtido pela substituição de um hidrogênio por um radical. Aí, o que acontece? De todas as funções orgânicas, olhem bem, de todas as funções orgânicas, você só precisa se preocupar com duas. E uma delas é o éster. O que você vai ter que fazer? Trocar a terminação ico do ácido para átomo. Então, olhem bem, como ele é uma função orgânica derivada de ácido, vou repetir, se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, seria um ácido. Então, tirei o hidrogênio, coloco um radical. Nada mais justo do que trocar a terminação ico do ácido para átomo. Professor, como assim? Se você tivesse um ácido com 2 carbonos, seria o etanóico. Troca a terminação ico para átomo, vai virar etanoato. Acético, propiônico, butírico, repare que todos os nomes usuais terminam com ico. Troque a terminação ico para átomo, vai virar acetato, propionato, butirato de... E o nome do radical. Professor, que radical que é esse? O radical que eu coloquei no lugar do hidrogênio do ácido carboxílico. Então, nomenclatura de éster precisa ser estudada. Trocar a terminação ico do ácido carboxílico correspondente para átomo, preposição de, e o nome do radical que entrou no lugar do hidrogênio. Então, é o nome do radical que está preso no oxigênio de simples ligações. Fechou? Eu vou te dar um exemplo mais clássico aqui. Como é uma das funções que você precisa tomar cuidado, eu coloco exemplos aqui no quadro. Presta bem atenção aqui, ó. Então, repare, que função orgânica eu tenho aqui? Ah, professor, eu tenho C dupla O presa O e um radical. C dupla O presa O. Pode ser ou um ácido ou um éster, por enquanto. C dupla O presa O é um éster. Por quê? Porque no lugar da minha mão, se tivesse um hidrogênio, que é exatamente isso que eu vou fazer, só vou esperar vocês terminarem de copiar, CH3, CH2, C dupla O, CH2, CH3. Como que eu vou dar nomenclatura para esse composto? Se alguém quiser adiantar e já quiser colocar a nomenclatura ali, para ver se, mas se eu fizer errado, não tem problema. Se você fizer errado, a ideia é que você treine muito bem esse tipo de sistema. Então, vamos fazer a seguinte imaginação. É um derivado de ácido, mas de qual ácido que ele veio? A derivação do ácido é aqui, ó. Então, reparem, vou só voltar um pouquinho para vocês entenderem, ó. Eu tenho um radical, mas imagine que no lugar desse radical tivesse um hidrogênio. Então, em vez de imaginar, eu coloco aqui que visualmente fica mais fácil. Qual é o nome desse ácido que deu origem ao meu éster? Primeiro, 1, 2, 3. Como tem 3 átomos de carbono, qual é a raiz para 3? Prop. Simples ligações AN. E qual é a terminação para o ácido carboxílico? Oico. Então, eu teria o propanoico. Esse é o nome do ácido que deu origem. Porém, como não é mais ácido, por quê? Porque eu vou tirar esse hidrogênio daqui e vou colocar o meu radical. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai trocar a terminação ico do propanoico para propanoato, preposição de, e como é que é o nome desse radical que apenas tem 2 átomos de carbono? Etil ou etila.
pode ou não aparecer esse sufixo A. Então, propanoato de etila. Eis o nome do composto. Para quem colocou ali já, a gente já colocou o nome, já colocou propanoato de etila, perfeito, Gabriel, Isabela. Então, ácido propanóico, troca o ico para ato, vai virar propanoato de o nome do radical que entrou no lugar do hidrogênio. Então, é essa situação que você vai encontrar. Pode ter um radical aromático? Pode, qualquer radical. Inclusive, tem radical benzil, radical fenil, pode. Radical é radical, não importa qual seja. Se é metil, etil, propil, fenil, benzil, pode. Poderia ser propanoato de fenila, propanoato de benzila, propanoato de naftila, pode, sem problema qualquer. Um outro exemplo, só para ilustrar bem. Então, ou propionato de etila, propionato, porque vem do ácido propiônico, que é o nome usual. Agora aqui, só para ver se vocês realmente entenderam a lógica desse material. Novamente eu tenho um éster, C dupla O presa O e um radical. Isso é um éster. Então eu tenho um radical preso no lugar do hidrogênio. Então se no lugar da minha mão tivesse um hidrogênio, eu teria um ácido. Eu teria um ácido. Agora o que eu posso fazer? Eu posso imaginar primeiramente, só esperar vocês copiarem direito o composto. Ó, João, eu acabei de comentar que é opcional. O A eu coloquei no parênteses, pode ou não aparecer. Aí fica a critério do vestibular vocês observarem. Então, ou é de etil ou é de etila. Tanto faz. Os dois podem ser comentados aí. Então, em cima daqui, eu tenho C dupla O presa O. Se no lugar desse radical tivesse um hidrogênio, eu tenho um ácido carboxílico. Como é que é o nome desse ácido carboxílico que tem 2 carbonos? Et, simples an, terminação ico, mas aí entra a letra O. Mas essa letra O, para vocês não se preocupem, porque já está escrito na prova. Etanóico. Só que agora não é mais um ácido, porque eu vou trocar esse hidrogênio por um radical qualquer. E qual é o nome desse radicalzão aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4 carbonos? É um butil. Só que butil, para quem tem boa memória, tem 4 radicais diferentes. Nós vamos encontrar o N-butil, o sec-butil, terc-butil e o isobutil. Professor, eu vou ter que decorar todos eles? Não, vamos usar lógica. N-butil significa que eu tenho uma cadeia normal, que todos os 4 carbonos estão enfileirados. 1, 2, 3, 4. Os 4 carbonos estão enfileirados um atrás do outro para ser um prefixo N? Não estão. Então, não é N-butil. Segunda classificação, sec-butil. Sec-butil. Sec é uma abreviação do carbono secundário. Secundário. Vou analisar esse carbono aqui, que é o carbono que entrou no lugar do hidrogênio. Esse carbono está preso a um carbono 1 e só, porque lá tem oxigênio, o oxigênio não vale. Portanto, ele não está preso a um carbono secundário, não pode ser o sec-butil. Terci ou terc-butil. Terci ou terc-butil significa que ele está preso a um carbono terciário. E não é um carbono terciário, então não é terci-butil. Não é N, não é sec, não é terc, só pode ser o isobutil. Portanto, etanoato de isobutil ou isobutila. Novamente, essa letra A, o sufixo A, ele é opcional. Ele pode ou não aparecer no nosso composto. Etanoato de isobutil ou etanoato de isobutila. Agora, o etanóico, aquele ácido que está ali na ponta, ele tem um nome usual, que é o ácido acético. O acético vira acetato de isobutil ou isobutila. Então, esse é o composto que nós vamos encontrar. Então, Gabriel, ali não é etanoato de 2-metilbutílico. É etanoato de isobutil, porque não é uma cadeia normal, não é um carbono secundário, não é um carbono terciário, é um carbono isobutil. Então, são os 4 radicais butil que você vai encontrar. Fechou? Gravem bem isso, depois dê uma olhadinha com mais calma em casa, mas éster e ácido, fiquem atentos, porque tem alguns segredinhos e essa técnica é importante que vocês dominem. Agora, só por desencargo de consciência, tem outras funções orgânicas derivadas de ácido carboxílico.
sal de ácido carboxílico. O que é um sal de ácido carboxílico? Se no lugar da minha mão tivesse um H, C dupla O preso a H, seria um ácido carboxílico. Só que, pela função química, ácido pode ser neutralizado por uma base. Questão clássica de neutralização. Então, o meu ácido carboxílico pode ser neutralizado por uma base e o sal produzido por essa reação é chamado sal de ácido. E como é derivado de ácido carboxílico, nomenclatura parecida com a do éster. Trocar a terminação ico para ato, mais a preposição de e mais o nome do metal. Professor, como assim metal? O éster era um radical, metil, etil, propil, isobutil. E agora você vai encontrar um metal, um sódio, um potássio, um cálcio, um alumínio nessa prova. Eu coloquei um exemplo aqui embaixo, ó, só para vocês compreenderem bem. Se no lugar da minha mão tivesse um H, CH3, C dupla O preso a OH, seria o ácido etanóico ou acético. Troca a terminação ico para ato, vai virar etanoato ou acetato de, e qual é o nome do radical? Sódio. Portanto, etanoato ou acetato de sódio. Professor, mas isso cai em prova? A função ácido, sal de ácido, ele até pode aparecer em prova, mas não com esse tipo de nomenclatura. Um famoso sal de ácido carboxílico que você usa no dia a dia é um composto chamado de sabão. O sabão nada mais é do que um sal de ácido carboxílico. O sabão é um sal de ácido. E qual que é a grande facilidade, qual é a grande beleza do sabão? O sabão ele tem a característica de ser, ao mesmo tempo, solúvel em água e solúvel em gorduras. O sabão, ele tem uma cadeia carbônica, ou seja, essa ligação para cá, o sabão é um sal de ácido graxo. O sabão é um sal de ácido graxo, ou seja, ele tem no mínimo 11 átomos de carbono. E essa cadeia longa que eu tenho à esquerda, ela é solúvel na água, e essa ponta C dupla O presa O e o metal é uma parte polar que é solúvel em água. Então, eu posso dizer que os sabões, eles são anfifílicos. Eles podem, ao mesmo tempo, ser solúveis em água e, ao mesmo tempo, solúveis em gordura. Por isso que eu estou fazendo esse comentário, porque volta e meia aparece na prova do Enem o conceito de sabão ou detergente, que é a mesma coisa. Sabão e detergente, eles vão ter uma cadeia longa, no mínimo 11 carbonos lá para a esquerda, no mínimo 11, para ser solúvel em gordura. E uma ponta em que eu vou ter C dupla O e o metal. Geralmente é sódio e potássio que você vai encontrar. Então, essa é a característica do nosso sabão detergente. Tem dois, um está ligado a O, assim. Não tem só um CH3 para o etanóico, agora já não sei mais o que estou perguntando aqui. Metal ligado numa cadeia orgânica, perfeito, é isso mesmo, João. Opa, já viu ali, então tá. Então, o que nós temos aqui? Para ser um sabão, é um sal de ácido graxo. C dupla O presa O e o metal. Para ser um sal, tem que ser metal, só pode ser metal. E no lugar desse metal, você vai encontrar geralmente sódio e potássio. Geralmente sódio e potássio para formar os sabões. Ou sabão duro, que é o sabão que você encontra em casa, sabão de pedra, que tem sódio, e o sabão de potássio, que é o saponáceo ou sabonete líquido, que é muito também comum no nosso dia a dia. E qual que é o princípio desse sabão? Uma cadeia longa, no mínimo 11 átomos de carbono, que é solúvel em gordura, e essa ponta polar, que é, repare que eu tenho polo positivo e negativo do oxigênio negativo, do metal positivo. E essa parte polar que vai ser depois solúvel em água. Então, essa é uma outra informação clássica que tem. Bico do pato, mas aqui só tem uma transformação, sem se preocupar com as demais. Todo ácido carboxílico, ico, termina com ico. Então, a única troca que você vai ter na química orgânica é do ico do pato, ou seja, do bico do pato já resolve grande parte desses problemas aí. Então, a função sal de ácido não vai ser colocada na prova para você nomear, mas que ela pode muito bem aparecer na forma de um sabão. E o que é um sabão? É um sal de ácido graxo.
E o que é um ácido graxo? No mínimo, 11 carbonos na cadeia. E esses 11 carbonos vão ser apolares, solúveis na gordura, e essa ponta do ácido sal, a carga positiva do metal e a carga negativa do oxigênio, que é uma ligação iônica, polar, solúvel na água. Então, essa é a ideia que vocês vão ter que lembrar. Professor, é no sabão que formam as micelas, perfeito, Natália. Então, isso aí. O que é uma micela? Você tem uma mancha de gordura. O que vai prender nessa gordura? A parte apolar do sabão. Então, essa parte apolar gruda na gordura e fica a ponta polar. Normalmente, ela na biologia, eles fazem essa cadeia parecendo um palito de fósforo. Tem um palito longo e tem a cabeça do palito de fósforo, que é a parte apolar. Então, essa parte apolar gruda na gordura, várias moléculas de sabão, ficando várias pontas polares. E essa gordura, com as várias moléculas de sabão ou detergente, que nós temos a chamada micela. A micela, ela é solúvel em água. Então, ótima lembrança, Natália, perfeito, obrigado. Então, o sabão com gordura forma um sistema lá da biologia que é chamada de micela. Então, como é ciências da natureza, eu preciso fazer esses comentários da biologia também, que você muitas vezes, nossa, mas essa questão é química ou é biologia? Então, para evitar problemas, já faço esses ganchos também com a biologia. Então, estou tendo uma aula dupla hoje, química e biologia numa grande parte dessa orgânica. Agora, a próxima é só por desencargo de consciência. Duvido, mas duvido muito que eles vão fazer a cobrança, mas como nós saímos do ano de 2020, e 2020 ainda não terminou para nós, eu preciso fazer só o comentário. É anidrido, um oxigênio preso entre duas carbonilas. Quando um oxigênio estiver preso entre duas carbonilas, eu vou ter um anidrido. Anidrido mais o nome do ácido que deu origem. Então, você pode escolher o ácido que está preso à esquerda ou à direita, tanto faz. Geralmente são iguais os dois lados do anidrido. Só para você ter uma ideia. Então, olha aqui. 2 átomos de carbono para a direita, 2 átomos de carbono para a esquerda. Anidrido etanoico ou anidrido acético, porque a nomenclatura é anidrido mais o nome do ácido. A única possibilidade de você encontrar um anidrido na prova é uma reação que forma o comprimido ou o remédio mais vendido no planeta, pelo menos era até então, que é o AAS, o ácido acetil salicílico. Espero que o medicamento, então, a parte farmacêutica mais vendida e que vai ser mais usada nas próximas semanas ou meses vai ser a vacina. Espero que tudo dê certo e que a nossa vida continue em frente depois. Mas anidrido é a matéria-prima para a venda do comprimido, ou que foi o comprimido mais vendido em todos os tempos, que é a aspirina, o ácido acetil salicílico. Esse o princípio ativo, a função orgânica que eu tenho nesse material. Então, qual delas? Aspirina, ou seja, o oxigênio preso entre C-O caracteriza um anidrido. Então, esse anidrido é matéria-prima para a fabricação da aspirina. É a única forma que você vai encontrar um anidrido. Mas, de qualquer maneira, duvido muito que ele vai aparecer na prova, porque é uma função única e exclusiva para esse processo, fabricação da aspirina. Ponto. Resolve esse material. E por mais desencargo de consciência ainda, aleto de ácido. Nunca caiu, mas vou fazer o comentário só para evitar problemas. Se no lugar da minha mão tivesse um OH, C-O presa a OH seria um ácido carboxílico. Só que no lugar da hidroxila, eu vou colocar um X. Mas o que é um X? Flúor, cloro, bromo ou iodo. Qualquer um dos halogênios. Qualquer um dos halogênios. Então, eu tenho um aleto de ácido ou aleto de acila. Professor, o que é uma acila? Tudo que termina com il é radical. Il, metil, etil, propil, ou metilar, etilar, propila, isobutila. Então, aleto de acila é um radical do ácido carboxílico. É isso que você vai encontrar. Aleto de. Professor, como assim aleto? Deixa eu colocar o exemplo aqui embaixo. Ó. Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto de raiz, a quantidade de carbonos que você encontra, o tipo da ligação e a terminação ila. Então, como é um aleto de acila, terminação ila. Troque a terminação ico para ila. Vou te dar um exemplo aqui embaixo. Ó.
O halogênio que eu tenho é o cloro, portanto, o cloreto de 2 átomos de carbono et, simples ligações, an, terminação oila. Cloreto de etanoíla. Não tem muitas aplicações práticas no nosso dia a dia. E se você tiver alguma aplicação prática, geralmente é uma substância venenosa e muito tóxica. Então, raramente, mas muito raramente, você vai entrar em contato com um haleto de acila ou haleto de ácido. Ele é muito empregado na indústria química como reagente para a produção de outros materiais. Mas como função, raramente você vai encontrar isso no seu dia a dia. Como o Enem cobra muito cotidiano, só estou fazendo um comentário para mostrar que isso aqui realmente existe. Agora, vamos voltar para as funções orgânicas principais. Próxima função, C dupla O presa a hidrogênio. Se vocês puderem anotar ali, ó, esse C dupla O aqui, ó, ele é chamado de carbonila. C dupla O é chamado de carbonila. Coloca um ganchinho ali, ó. Faz um ganchinho para lá, para cima, do jeito que está no seu caderno, e coloca carbonila. Carbonila. É a função orgânica que vai nos interessar. Então, carbonila presa a hidrogênio, C dupla O preso a hidrogênio caracteriza um aldeído. Mensagem subliminar. Aldeído. É um al. Terminação para aldeído sempre vai terminar em al. Por quê? Porque é um aldeído. Assim como você tem álcool, enol, fenol, ácido carboxílico, agora você vai ter um aldeído. Terminação para aldeído, al. Raiz mais meio mais a terminação al. Agora, um outro cuidado. Nomenclatura usual. Aldeído mais a origem. Essa origem é a mesma dos ácidos carboxílicos, é a mesma. Para um carbono fórmico, 2 acético, 3 propiônico, 4 butírico. Então, é a mesma nomenclatura dos ácidos, só que tem aldeído. Professor, você acha que vai ter essa nomenclatura usual na prova? Aqui não, porque ele já fala que é um aldeído. Agora, cuidado que ele pode colocar a origem. Aldeído fórmico, aldeído acético, aldeído propiônico, butírico. Aí fica fácil de fazer a nomenclatura. Então, aldeído mais a origem, essa origem é a mesma dos ácidos carboxílicos. 1 carbono fórmico, 2 acético, 3 propiônico, 4 butírico. Dou um exemplo aqui embaixo, inclusive uma grande aplicação também no nosso dia a dia. C dupla O preso H, tanto faz se você olha para o canto direito ou esquerdo, você vai perceber que eu tenho um aldeído. Um carbono mete, simples ligações. Professor, mas tem uma dupla ligação. O meio só vale o que está entre átomos de carbono. Portanto, aquele dupla entre carbono e oxigênio não vale para o meio. Mete an mais a terminação para o aldeído ao metanal. Ou aldeído, como só tem um carbono, aldeído fórmico, e esse composto é chamado de formol. Se você tiver uma caneta marca-texto, dá uma sublinhada nessa palavra formol, porque ele pode muitas vezes aparecer só na forma de formol. E para que serve o formol? Ele serve para conservação de peças anatômicas, ele serve como desinfetantes caseiros. Se você correr lá na cozinha ou lá na lavanderia e ver lá que tem lá um desinfetante, provavelmente você vai encontrar aldeído fórmico, metanol ou formalina, que é esse composto. E também pode ser encontrado em salão de beleza, para fazer escova progressiva, escova definitiva, e também no tratamento de unha, que é o que o pessoal chama de casca de cavalo, casca de alguma coisa aí. Então, essa é a função desse formol aí. Aldeído, terminação é al. Mas, de qualquer maneira, aldeído nem precisa de macete. O aldeído já fala que a terminação é al, já resolve grande parte desse problema aí. Então, assim como álcool termina com ol, aldeído termina com al. Nem precisa se preocupar em fazer frase, nem ser coisa do Jamal, pelo jeito, né? Mas, de qualquer maneira, aldeído termina com al. Mas, de qualquer maneira, está aí a nossa função. Outra função orgânica importante, cetona. Cetona. Como é que eu faço para caracterizar uma cetona? Eu tenho C dupla O, ou seja, eu tenho a carbonila presa entre 2 radicais. Se você tiver a carbonila presa a hidrogênio, é um aldeído. Se você tiver a carbonila entre 2 carbonos, você tem uma cetona.
cetona. Cetona, terminação ona. O nome já diz. Então, o que é uma cetona? É uma carbonila presa entre dois radicais, entre duas raízes, ou radicais, tanto faz, que é carbono para a esquerda, carbono para a direita. Essa é a ideia que você vai encontrar. Agora, outra forma de você encontrar nomenclatura é nomenclatura usual, mas também não me preocupa. Radicais mais a palavra cetona. Repare que a palavra cetona já aparece na nomenclatura. Mas só para evitar problemas, eu trago um exemplo. Aqui embaixo, ó. 1, 2, 3. Raiz para 3 carbonos próprio. Entre os carbonos eu tenho simples ligações AN, e qual é a terminação para cetona? Ona. Propanona. Nome usual. O nome do radical que eu tenho à esquerda, deixa eu colocar o radicalzinho ali, ó. Esse radical e esse radical. Dois radicais iguais, que é o radical metil, dimetil, mais a palavra acetona e, novamente, caneta marca-texto em ação. Essa propanona ou dimetilcetona é a popular acetona. Provavelmente você deve ter aí no seu quarto ou em algum outro lugar para remover o esmalte dos dentes. Dos dentes não, das unhas, desculpe. Então, veja bem, dos dentes, tá louco? Então, a propanona é a chamada acetona. Ela tem como função, ratificando aqui, tirar o esmalte das unhas, não dos dentes. Ninguém vai colocar acetona na boca, pelo amor de Deus. Então, a acetona é o solvente usado em casa para fazer o seu embelezamento. Fica mais fácil assim. Então, cuidado com esse composto. Então, temos o formol, que é um aldeído, e temos a acetona, que é uma acetona. Cuidado com esses dois últimos compostos que eu coloquei. E para fechar os compostos oxigenados, entra em cena o éter. Se tiver muito doido de fazer, bom, aí se tiver, mas de qualquer maneira, tomar acetona não é uma coisa muito, assim, digamos, saudável, que vai te dar um problema estomacal, um problema intestinal muito sério. Mas então não teste. Melhor ficar só no campo da ilustração, no campo aí da teoria, fica mais prático. Última função orgânica oxigenada. Então, repare, de todas as funções orgânicas que eu comentei, as principais, álcool, enol, fenol, ácido carboxílico, aldeído e cetona, são essas as funções orgânicas principais. Todas elas, o nome já está na própria estrutura. Álcool, terminação ol, enol, fenol, fenol. Ácido carboxílico, ico, aldeído termina em al e cetona termina em ono. Agora, duas funções vocês vão tomar cuidado. Éster, em que eu troco a terminação ico para ato, preposição de, o nome do radical, e a outra função que você vai ter que tomar cuidado é o éter. Só tem uma outra informação, uma dica prática. Observe bem a minha frase. Eu tenho um oxigênio eternamente preso entre radicais. Eu tenho um oxigênio eternamente preso entre radicais. Que função orgânica eu tenho na mensagem subliminar? Um oxigênio eternamente preso entre radicais. Portanto, o oxigênio eternamente preso entre radicais só pode ser um éter. Um oxigênio, eternamente preso entre radicais. E por que o oxi? Porque a nomenclatura oficial vai exigir. Eu tenho um oxigênio que separa duas raízes. A menor raiz gruda o oxi. Então, metóxi, propóxi, butóxi, mais a outra raiz, o tipo da ligação e a terminação o. Professor, como assim? Vou te dar um exemplo aqui embaixo, ó. O oxigênio está eternamente entre radicais. Só que, olhando os dois lados do oxigênio, qual que tem a menor raiz? Ah, professor, aquela que está à esquerda. Quantos carbonos eu tenho à esquerda? 1. Mete. Gruda o oxi, metóxi. Olha o outro lado agora. Quantos carbonos eu tenho? 2. Et. Tipo da ligação. An mais a terminação O. Então, você vai por partes, ó. Menor raiz mete, gruda o oxi, metóxi, 2 átomos de carbono et, simples an, mais a terminação o, metóxi, etano. Então, na hora que você encontrar esse oxi, é porque eu tenho oxigênio
gênio eternamente preso entre radicais. Um oxigênio eternamente entre radicais. Facilita muito esse tipo de escolha. O éter não tem numeração? Não. Porque eu tenho duas raízes, uma para a esquerda e uma para a direita. A não ser que aqui tem uma cadeia muito grande. Então, veja bem, aqui você podia ter metóxi, aí você vai ter lá 3-metil-butanóico ou 3-metil-pentano, qualquer coisa do gênero. Mas, normalmente, você tem a separação de duas raízes, uma para a esquerda e uma para a direita. Então, você não precisa numerar, porque você sabe que meti-oxi, eu tenho um oxigênio preso a um carbono para um dos lados e dois para o outro. Fica mais fácil fazer dessa maneira. E o nome usual, só para mostrar que existem, éter mais os radicais. Então, éter, metil e etil. Pela ordem alfabética, o etil vem primeiro, então éter, etil, metílico como nomenclatura final. Ponto, resolve esse material. Agora, vamos para as chamadas funções orgânicas nitrogenadas. Nas funções nitrogenadas não há preocupação nenhuma com nomenclatura. Só fazer o devido reconhecimento. Primeira função, e função muito importante, chamada função amina. Amina. Só tem o nitrogênio. E por que eu não me preocupo com as nomenclaturas? Porque termina com amina. Então, você já sabe que ali é uma amina. Metilamina, etilamina, fenilamina. Só pode ser uma amina. Como é que eu faço o reconhecimento de uma amina? A amina é um composto orgânico derivado da amônia. Amônia é NH3. Se você substituir um, dois ou todos os hidrogênios da amônia por um radical, você vai ter uma amina. Amina. Só o nitrogênio. Então, uma amina é a presença do nitrogênio na estrutura. A nomenclatura não vai me preocupar. Eu tenho 2 átomos de carbono etil, amina. Na prova, você vai encontrar isso aqui. Você vai ter uma fórmula e vai ter uma nomenclatura. Você vai verificar se essa nomenclatura está certa ou não. Etil. Peraí, etil tem 2 carbonos. Tem. Amina só tem o nitrogênio. Esse etil está preso no nitrogênio, tá, então é verdadeiro. Bom, é essa análise que vocês vão fazer na prova do Enem. Agora tem que tomar um cuidado, porque amina, só o N, amina. Agora tem uma outra função orgânica que também tem só o nitrogênio. Só que esse nitrogênio ele está preso ao C-O. E quando esse nitrogênio estiver ao C-O, eu vou ter uma amida. Amida. C-O presa a nitrogênio em qualquer lado. Esse C-O pode estar para a esquerda, pode estar para baixo, pode estar para a direita. Eu tenho uma amida. Raiz mais meio mais amida. Como eu falei, a nomenclatura para compostos nitrogenados não me preocupa. O que me preocupa é que você saiba fazer o reconhecimento. E aí, até cantar ali, tem uma setinha é ridículo, mas vale para você fazer a devida lembrança. Professor, e na hora da prova, como é que eu vou saber quando que é uma mina ou uma amida? Tem uma seta ridícula, as minas não têm bola. Professor, como assim bola? A bola do oxigênio, óbvio. Portanto, se você encontrar só o nitrogênio, as minas não têm bola. Só o N é uma mina. Se você encontrar a bola do oxigênio, é uma amida. Então, as minas não têm bola. Que bola que é essa? A bola do oxigênio. Amida, C-O preso a N. Se tiver só o N, amina. As minas não têm bola. É ridículo, mas na hora do desespero funciona muito bem. Então, não confundo na hora da prova amina para amida. As minas não têm bola. Se tiver uma bola para qualquer um dos lados do nitrogênio, é uma amida. Fechou? Próxima função, por desencargo de consciência, C-N. C-N ou simplesmente CN é nitrilo ou nitrila. No lugar da letra O, pode ser uma letra A também. Então, nitrilo ou nitrila. Nomenclatura, raiz mais meio mais nitrilo. E outro cuidado, como isso aqui é derivado, se eu tivesse um H aqui na frente, HCN seria o ácido cianídrico. Troca a terminação hídrico, agora sim entra aquela história lá do mosquito preguiçoso, temado, tepico, temedo, no vidrico. A terminação do ácido cianídrico vai virar cianeto de o nome do radical.
cianeto de nome do radical. Só vou colocar um exemplo para ilustrar. 1, 2, 3 carbonos prop, dupla ligação em mais a terminação nitrilo ou nitrila, propeno, nitrilo ou cianeto de vinil. São as nomenclaturas que vocês vão encontrar aí, do que a cidade de São Paulo. Nada, pelo contrário, é só uma para você lembrar na hora da prova, Gabriel. Importante que vocês me acertem, não me erguem isso na prova. Então, nitrilo, C-tripla-N ou CN, é só o que você precisa lembrar. NO2. NO2 é um nitro composto. Nitro composto. Nomenclatura não me preocupa, porque é nitro mais o nome do composto. Professor, como assim nitro mais o nome do composto? Vou colocar aqui embaixo, ó. Se você analisar bem, ó. Nitro, um carbono MET, simples, terminação O, nitrometano. Nitrobenzeno, nitroácido acético, qualquer coisa que você encontrar. É nitro mais o nome do composto. Essa é a representação desse NO2. Então, cuidado. Só o N, amina. O N preso a C dupla O, amida. C tripla N, nitrilo. E NO2, um nitro composto. Ponto. Resolve esse sistema. E uma última função que eu vou fazer o comentário é essa função aqui, ó. É um aleto orgânico ou simplesmente aleto. Quando o carbono estiver preso num halogênio, você vai ter um aleto, ou aleto orgânico, ou derivado halogenado. Tem vários nomes que vocês vão encontrar. E qual é a minha preocupação, se é que isso vai ser cobrado em prova? Nós temos aí uma doença séria, um vírus bem terrível, que é o Covid, e ele pode ter algumas formas de tratamento. Só que, por enquanto, como é tudo muito novo, não se sabe se o tratamento ainda é correto ou não. Mas tem uma substância que ficou muito famosa no ano passado, e nesse ano ainda vai ser, que é uma tal de cloroquina, ou hidroxicloroquina. A minha preocupação é, o cara vai me botar a fórmula desse composto, e aí ele vai pedir qual ou quais são as funções orgânicas presentes naquele composto. Como eu tenho cloroquina, que função orgânica pertence ao cloro da cloroquina? Aleto. Aleto orgânico ou derivado halogenado. Então, essa é a minha preocupação, por isso que eu estou colocando essa função aqui. Toda vez que você tiver um halogênio, só o halogênio, preso a um carbono ou a vários carbonos, é um aleto orgânico ou derivado halogenado. Essa função que você tem. Nome do halogênio mais o composto. Então, a nomenclatura não me assusta, porque, vejam bem, vou dar um exemplo aqui embaixo. Ó. Eu tenho um Cl, que é um cloro. 2 átomos de carbono ET, simples ligação, terminação O. Por quê? Porque se eu tirar o cloro daqui, ó, só fica carbono e hidrogênio. E quando tiver só carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Qual é a terminação para o hidrocarboneto? O. Ponto. Resolve o nosso sistema. Questões velhas, eu acho que podem cair só na federal? Não. Porque, veja bem, a prova do Enem, ela tem um banco de questões, que tem lá, acho que 200 e tantas mil questões. Só que esse banco de questão, ele foi elaborado desde 98. Então, pode ser que eles peguem de forma randômica uma questão mais antiga, mas eles podem muito bem pegar uma questão recente envolvendo assuntos do último ano. E um dos assuntos que vai ser cobrado pode ser a explosão lá de Beirute, que pode ser um tema que pode ser gerador de questão, a cloroquina ou hidroxicloroquina, tratamento, substâncias que podem ser usadas ou que foram usadas no ano passado. Outra substância que você pode encontrar, aquele envenenamento lá daquela cerveja Belo Horizontina, que tinha algumas substâncias orgânicas presentes na composição. Tudo pode ser cobrado, tudo pode ser um tema gerador do Enem. Então, pode ser que sim, pode ser que não, porque é uma forma randômica. São questões que eles pegam de forma randômica, assim, aleatória, para montar a prova do Enem. Então, fiquem atentos na cloroquina ou hidroxicloroquina. Sangue do jeito que o Enem foi esse ano, tá, no primeiro dia acho que não vão cobrar tanta atualidade assim. Mas veja bem, mas se eu falar, eu não preciso falar sobre Covid, a cloroquina é uma substância usada há vários e vários anos para tratamento de malária. Então, ele pode colocar cloroquina ou hidroxicloroquina, mas não falando do tratamento da Covid, ele pode muito bem falar sobre o processo da malária, tem outras aplicações para esse sistema. Que essas substâncias que eles estão falando aí, elas são substâncias já usadas pela medicina há anos e anos, muito tempo atrás. Só que daí não precisa fazer análise da cobrança assim, olha, eu sou favorável, não sou favorável à cloroquina. Mas não precisa ser do vírus.
pode ser de outras doenças antigas, eles podem dar uma, digamos assim, uma fantasiada na questão e não falar sobre o vírus Covid. Então, pode falar em outras doenças aí, não tem problema qualquer. Tudo que teve no passado, na verdade, está presente. Então, se já teve um monte de... Só que tem coisas que parece que já fazem anos e anos, mas foram no passado. A explosão em Beirute parece que faz anos, mas foi no passado. No começo do ano passado, teve a intoxicação lá de pessoas com cerveja. Veja bem, a cerveja matou gente. Então, todos esses temas podem virar geradores para cá. Então, isso é importante que vocês compreendam bem. Quase tem uma terceira guerra? Não, não tanto. Então, só por desencargo de consciência, ácido sulfônico, que é onde que eu encontro os detergentes, SO3H. O SO3H, como foi meu horário também ainda, SO3H é um ácido sulfônico. O ácido sulfônico é onde que eu encontro os detergentes. O sabão é um ácido graxo. E o sabão é um sal de ácido graxo e o detergente é um sal de ácido não graxo. E o principal detergente utiliza o ácido sulfônico. E o princípio é igual. Uma cadeia longa, lá depois do enxofre, que vai ser solúvel na gordura, e a parte polar, que vai ser solúvel na água, para formar o que nós chamamos das micelas, já devidamente discutido de forma anterior. Teve neve bem forte, mas não sabia da explosão. Então, de qualquer maneira, temos aí algumas notícias importantes entre aspas, para a prova do Enem. Aqui, organometálicos, fácil de fazer análise, é um metal preso ao carbono, organometálico. Por quê? Contaminação de água, por exemplo, lá pela estoura da barragem que aconteceu lá em Minas Gerais, duas, diga-se de passagem, que podem jogar metais pesados para a água. Contaminação não só lá daquelas reservas, daquelas barragens, mas também contaminação do mar, contaminação de ostra, de moluscos por metais pesados, organometálicos, metal preso a compostos orgânicos, e aqui tudo bem, tioco, que não vai me interessar mais, e aí eu continuo. Aí, logicamente, pelo tempo aqui, não vai dar tempo de fazer essas questões, mas lá na prova do Enem, você vai encontrar uma série de questões envolvendo esse sistema, várias, questão 5, questão 15, só para treinar um pouquinho aqui, acho que dá para ver, tá, né, ó. Tem um texto para preencher o saco. O grupo funcional comum a esses fitoquímicos é o OA. Então, se vocês olharem nesses compostos aqui, ó, eu vou só destacar eles, aí vocês vão começar a analisar. Mais o quê? Aqui tem mais um, e aqui tem mais um. Então, olha só, vamos destacar aqui. Aqui em cima, eu tenho uma hidroxila. Opa, hidroxila. Deixa eu fazer por partes, fica melhor, né? Fica meio... Deixa eu pegar tudo aqui, ó. Eu vou começar com essa de cima aqui, ó. Eu tenho uma hidroxila. Essa hidroxila, ela está presa na cadeia aromática. Cuidado, que quando aparece o grupo OH, ou é álcool, ou é enol, ou é fenol. É uma das três. Mas como a hidroxila está presa na cadeia aromática, eu tenho um fenol. Outra função orgânica aqui, ó. Eu tenho um oxigênio eternamente preso entre radicais. Um oxigênio eternamente entre radicais caracteriza um éter. Lá embaixo. Agora, cuidado aqui, ó. A hidroxila está presa na cadeia aromática. Cuidado. A hidroxila está presa num carbono que tem simples ligações. Embora tenha uma cadeia hexagonal, ela não é aromática. Para ser cadeia aromática, ela tem que ter 3 duplas ligações. Dá uma olhadinha lá em cima. E aqui a hidroxila está presa no carbono de simples, portanto, eu tenho um álcool. E aqui na outra extremidade, e aí que entra aquele macete ridículo, eu tenho uma amina ou amida. As mina não tem bola. Como não tem a bola do oxigênio próximo, é uma amina. Então, a morfina contém fenol, éter, álcool e amina. Essa é a função que você encontra. Agora, na coniina, você vai encontrar que função orgânica aqui? Temos um nitrogênio preso entre carbonos. Só tem um nitrogênio. Amina ou amida? Uma amina. Portanto, qual é a função comum que você encontra entre as duas substâncias? Uma amina. É assim que vocês vão encontrar no Enem. Ah, professor, mas eu acho que pegadinha. Não existe pegadinha na prova do Enem. Você tem a leitura, muita leitura, diga-se de passagem. Mas
é uma questão básica que você não pode perder. Tem outras questões que vocês vão mexer, mas eu preciso terminar a nossa matéria. Isomeria é o segundo assunto mais cobrado na prova do Enem, quando eu falo na disciplina de Química. E o que é a isomeria? A isomeria ocorre, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, quando você tem dois ou mais compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Iso igual meria, fórmula, mesma fórmula. Então, existem dois tipos de isomeria. A isomeria plana, ou isomeria constitucional, que envolve comparação entre as cadeias. Comparação. Aí eu montei um esquema assim, ó. Quando você vai comparar os compostos, eu vou dividir os compostos que têm a mesma função ou funções orgânicas diferentes. Se esses compostos apresentarem a mesma função, ou você vai ter isomeria de cadeia, que troca a cadeia, aberta, fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, homo ou heterogênea. Isomeria de posição, quando troca as posições, porém, sinal de alerta ligado. A metameril-compensação, ela também troca a posição, mas ela troca a posição de quem? Do heteroátomo. Professor, o que é um heteroátomo? Heteroátomo, um átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, heteroátomo, vocês vão lembrar disso da semana passada que eu fiz essa revisão. Quando que a cadeia é heterogênea? Quando eu tenho um átomo diferente de carbono entre carbonos. Então, olha só o esquema que eu montei. Na hora que você olha os dois compostos, verifique a função. Se os compostos tiverem a mesma função, ou é isomeria de cadeia, quando trocam as cadeias, ou pode trocar as posições. Se trocar a posição do heteroátomo, é metameria compensação. Se não trocar heteroátomo, só pode ser isomeria de posição, para facilitar bem a nossa vida. Agora, se as funções orgânicas forem diferentes, ou você vai ter isomeria de função, ou vai ter a chamada tautomeria. Tá, professor, e como é que eu vou diferenciar uma função da tautomeria, já que ambas trocam as funções? Só que a tautomeria, obrigatoriamente, precisa do enol. Se uma das funções orgânicas diferentes pertencer à função enol, eu tenho tautomeria. Se não tiver enol, é função. Então, é fácil, entre aspas, de você trabalhar com isomeria plana. Separe em compostos que têm a mesma função e funções diferentes. Se tiver a mesma função, ou é cadeia, ou é posição, ou é metameria. Mas para ser metameria ou compensação, deve trocar a posição do heteroátomo. Se não trocar a posição do heteroátomo, posição. Se trocar as funções, ou é função, ou é tautomeria. Se uma das funções tiver o enol, tautomeria. Professor, não tem enol, função, ponto, direto, curto e grosso. É mais fácil para vocês pensarem dessa maneira. Então, nesse esquema, para quem gosta de esquema básico, por isso que é importante fazer as anotações, mas de qualquer maneira, os slides que eu estou apresentando já estão disponíveis para você lá no seu caderno do A+. E a outra isomeria, que é o que realmente é cobrado em prova, é a chamada isomeria espacial ou estereoisomeria. Primeiro, cuidado. Quando eu falo em estereoisomeria, dá uma sensação que é só isomeria óptica. Não. Quando eu falo em estereoisomeria, eu estou cobrando a isomeria geométrica e a óptica. Geométrica e óptica. Professor, eu não lembro disso. Vai lembrar, porque eu vou montar uns esquemas aqui, ó. Quando que eu tenho isomeria geométrica ou isomeria cis-trans? É a primeira isomeria espacial que você vai estudar. Isomeria geométrica ou cis-trans. Só que agora eles estão trocando isomeria cis-trans para chamar de isomeria Z. Z para cis e E para trans. Então, no lugar do cis-trans, provavelmente nas provas mais modernas, você vai encontrar a isomeria Z. Z para cis e E para trans. Professor, não lembro disso. Vai lembrar aqui, ó, vou montar outro esquema. Para que aconteça a isomeria geométrica, e isso é a parte importante, é a parte conceitual. Numa cadeia aberta, eu preciso da dupla ligação mais ligantes diferentes em cada carbono de dupla ligação. Numa cadeia aberta, dupla ligação mais ligantes diferentes nos carbonos de dupla. Clássico isso. E numa cadeia fechada, que também pode existir isomeria geométrica em cadeia fechada,
pelo menos, pode até ter mais, 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes. Perceba que na cadeia fechada não precisa da dupla ligação. Na cadeia aberta, dupla, mais ligantes diferentes nos 2 carbonos de dupla. Na cadeia fechada, apenas os 2 carbonos com ligantes diferentes. Fechou isso? Cuidado com isso. A cadeia aberta, dupla, mais ligantes diferentes. E na cadeia fechada, só os ligantes diferentes. Caso você tenha essas condições, você vai ter 2 tipos de isômero. O chamado isômero cis ou Z, trans ou E. Cis ou Z, trans ou E. Se vocês pudessem anotar aqui ao lado, coloquem só uma palavrinha. Ou melhor, uma frase. Cis ou Z, mesmo lado. Coloquem ao ladinho aqui, ó, mesmo lado. E no trans ou isômero E, coloquem lados opostos. Cis ou Z, coloca ao ladinho aqui, mesmo lado, e trans ou E, lados opostos. Isso aqui já resolve grande parte desses problemas. Tá, professor, mas o que é hoje a prioridade? Eu coloquei lá embaixo aqui, ó, que hoje, importante, a prioridade se baseia no maior número atômico. Professor, mas o Enem não dá tabela periódica. Não dá mesmo. Não faz sentido colocar uma tabela em 5, 6 milhões de provas. Não faz sentido. Então, eles vão te fornecer nos dados os números atômicos desses elementos. Aí fica mais fácil. Então, cis ou Z, os ligantes de maior prioridade no mesmo lado do plano, trans ou E, ligantes de maior prioridade em lados opostos do plano. Ponto. É isso que você vai trabalhar como definição. Agora, o que eu tenho aqui como informação técnica? Quer ver? Ó? No desenho. Numa cadeia aberta, isso aqui é a parte mais importante que vocês vão encontrar. Numa cadeia aberta, eu preciso da dupla ligação mais ligantes diferentes nos 2 carbonos de dupla ligação. Se você não lembrar da definição, muitas vezes você consegue lembrar do desenho. O desenho, quer que o desenho, quer que eu explique o que é o desenho. Pronto, está aqui o desenho. Para que aconteça isomeria geométrica em cadeia aberta, dupla, mais ligantes diferentes nos 2 carbonos de dupla, R1 diferente do R2 e A1 diferente do A2. Assim funciona. Então, a ideia da isomeria geométrica, temos que ter dupla, mais ligantes diferentes em cada um dos carbonos de dupla. Fecha aqui. Ou na cadeia fechada, numa cadeia fechada eu tenho que ter pelo menos 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes. O A1 diferente do A2 e o R1 diferente do R2. Essa é a ideia clássica que você precisa ter para ter isomeria geométrica. Dupla ligação, mais ligantes diferentes nos carbonos de dupla, e na cadeia fechada, pelo menos 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes. Professor, o que é essa ligação tracejada aqui, essa ligação mais em negrito? São ligações simples, mas como é uma isomeria espacial significa que está no espaço. Portanto, o R1 é diferente do R2. E aí, só para exemplificar aqui, ó, como é que eu sei se é um isômero cis, trans, Z ou E? Até o João fez uma pergunta ali, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um composto para vocês. Meu tempo tá bom, ainda tá. Então, eu vou te dar um composto. O que você vai fazer como trabalho? Você vai passar um plano imaginário pelo meio da dupla ligação. Pelo meio da dupla. Passou. Agora aqui, ó. Esse carbono está preso a hidrogênio, que tem número atômico 1, e está preso ao carbono, que tem número atômico 6. Qual que tem o maior número atômico? O carbono. Portanto, esse CH3 vai ser o ligante de maior prioridade. Oxigênio 8 e carbono 6. Qual que tem maior número atômico entre o oxigênio e o carbono? É o oxigênio. Portanto, onde estão os ligantes de maior prioridade? Em lados opostos do plano. Se eles estão em lados opostos do plano, é um isômero trans, ou atualizando a nomenclatura, isômero E. Trans ou isômero E. Eu acredito que hoje, nessa atual circunstância, eles vão cobrar isomeria zero, já atualizando essa nomenclatura. Então, o que nós temos? Cis ou Z, ligantes de maior prioridade no mesmo lado do plano. Trans ou isômero E, ligantes de maior prioridade em lados opostos do plano. Como é que eu meço essa prioridade? Pelo maior número atômico. Então, o que acontece? Nesse carbono aqui, ó,
ele está preso ao hidrogênio de número atômico 1 e ao carbono de número atômico 6. É sempre o primeiro átomo, o resto já não interessa. 1 e 6, qual que tem maior número atômico? Carbono. Portanto, ligante de maior prioridade. Esse carbono está preso ao oxigênio 8 e está preso ao carbono 6, qual que tem a maior prioridade? O 8. Portanto, um para cima, outro para baixo do plano, em lados opostos, trans ou isômero E. Ponto. Resolve esse sistema. Agora, isso aqui já não me interessa. Para finalizar, como é que está meu tempo? Eu tenho ainda 4 minutos, 5 minutos para ser mais preciso. Isomeria óptica. A isomeria óptica é a parte da química orgânica que estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada. Um pouco de física aqui dentro da nossa revisão também. Então, isomeria óptica estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada. O que é uma luz não polarizada? Luz não polarizada que vibra em vários comprimentos de onda. E luz polarizada é aquela que vibra em um único plano ou que tem apenas um comprimento de onda. Então, isso é luz polarizada. É aquela que vibra em um único plano, é aquela que tem apenas um único comprimento de onda. Agora, como é que eu sei se o composto vai ou não desviar o plano da luz polarizada? Entra um pouco de teoria e eu vou montar outro esquema. Para que aconteça isomeria óptica, você vai caçar no composto a molécula assimétrica. Tá, professor, e como é que eu vou saber quando que uma molécula é assimétrica? Você vai me caçar literalmente o carbono quiral. O que é um carbono quiral? Carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então, olhem bem. Para que aconteça isomeria óptica, é necessária que a molécula seja assimétrica. Como é que eu vou saber no papel, ali no plano, se a molécula é assimétrica? Caçem o carbono quiral. O que é um carbono quiral? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Ponto. Resolve nossa teoria aqui. Agora, para cada carbono quiral, você vai ter um conjunto de 3 isômeros. Um que desvia para a direita, que é o chamado destrógeno, um que desvia para a esquerda, que é o chamado levógeno, e um que não desvia, que é o chamado racênico ou mistura racênica. Sendo que destrógeno e levógeno são ativos, porque desviam, e o racênico inativo, porque ele não desvia o plano da luz polarizada. Então, olha só, para cada carbono quiral, um destrógeno, um levógeno e um racênico, sendo que ativos, os dois, destrógeno e levógeno, e o racênico, ele é inativo. Basicamente, isso que você vai ter que lembrar para a prova. Quando que um composto tem isomeria óptica? Quando a molécula for assimétrica. E como é que eu vou achar a molécula assimétrica? Carbono quiral. Para cada carbono quiral, um destrógeno, um levógeno e um racênico. Ponto final. Porém, 2 expressões importantes para essa prova. Enantiômeros, enantiomorfos ou antípodas ópticas. Vocês já viram várias vezes no decorrer do ano, mas de qualquer maneira não custa lembrar. São compostos que correspondem à imagem um do outro no espelho. São compostos que correspondem à imagem um do outro no espelho e não são sobreponíveis. Enantiômeros, você lembra das mãos. A mão esquerda é reflexo da mão direita e as mãos não são sobreponíveis. Isso é um par de enantiômeros. Então, enantiômeros são compostos que são a imagem um do outro no espelho, mas não são sobreponíveis. É como se um composto estivesse se olhando no espelho. Mas para ter enantiômero tem que ter carbono quiral, tem que ter a tal da isomeria óptica. Então, enantiômeros, imagens. Lembra das mãos que resolve. Agora, são outros enantiômeros, diastereisômeros. Os diastereisômeros são isômeros, mas não são imagens e não são sobreponíveis. Então, enantiômeros, um é imagem do outro e não são sobreponíveis. Diastereisômeros não são imagens e não são sobreponíveis, mas elas devem ter alguma isomeria espacial. Ou isomeria cis e trans, ou isomeria óptica, tanto faz. Então, repare, ó, só para fazer bem rapidinho aqui, ó. Eles não são imagens, ó. Repare que o H não é imagem do cloro. Então, eles não são imagens,
Se eu pegar essa estrutura e colocar aqui em cima, elas não são sobreponíveis. Então, como é que eu chamo esses dois isômeros que não são imagens e não são sobreponíveis? Diastereisômeros. Ou então, quando tem carbono quiral, mas não tem as imagens e não são sobreponíveis. Então, enantiômeros, um imagem do outro, não sobreponível. Diastereisômero, não são imagens e não são sobreponíveis. Essa é a diferença que você tem. E rapidinho, para terminar minha aula, já está começando a outra, só para fechar a última tela. E se eu tivesse mais de um carbono quiral? Se eu tivesse 2, 3, 4, como é que eu vou contar quantos isômeros ativos ou inativos eu vou encontrar? Para calcular os ativos ou ópticos, 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais. Onde n é o número de carbonos quirais. E para calcular os inativos, até tem uma outra fórmula, mas essa fórmula aqui, eu vou pedir até para vocês não anotarem. Para vocês calcularem os inativos, sempre a metade dos ativos. Sempre. Para calcular os ativos, 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos quirais ou assimétricos. Até coloquei outro termo aqui para evitar confusão. O n é o número de carbonos quirais para calcular ativos. Para calcular os inativos ou os racêmicos, metade dos ativos. Vou fazer um exemplo bem rapidinho. 2 elevado à terceira, 2 vezes 2 vezes 2 são 8 ativos. Quantos inativos eu vou encontrar? Metade de 8, 4. Então, 8 ativos mais 4 inativos. E só para fechar mesmo com chave de ouro, importante. Os ativos são aqueles que desviam. E o inativo é aquele que não desvia o plano da luz polarizada, que são os racêmicos. Ponto. Fecho nessa tela a nossa revisão, fecho no ensino do horário mesmo. Para calcular ativos, 2 elevado a n. Para calcular inativos, metade dos ativos. Só que nunca esqueça que ativo é o destrógeno e o levógeno, que são ópticos, e o inativo, ele não desvia, é o racêmico. Ponto. Fecho por aí. Então, olha só. Encerro a minha revisão de química orgânica, função e isomeria, os 2 temas principais que vocês vão encontrar em prova. Dá uma olhadinha, eu coloquei, não dá tempo de trabalhar nessas revisões, mas eu coloquei nos slides um resumo de reação orgânica. Uma ou outra questão, talvez você encontre, mas de qualquer maneira, fique atento lá. Ótima prova no domingo, mantenha calma, respire, faça todas as suas meditações, as suas orações, vá com calma, faça a leitura, resolva primeiramente as questões fáceis, pega todas as questões fáceis primeiro, para depois responder as questões mais complexas. Ótima quinta, ótima prova no domingo, vejo vocês na semana que vem, já com as revisões para a Federal do Paraná, então entre rapidinho na outra aula, senão o professor vai ficar bravo comigo, fechou? Abraço e até quinta da semana que vem. Beleza?